Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Larry Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto do período entre guerras. Assunto esse que foi iniciado na aula passada, onde nós falamos sobre a crise de 29, sobre o crack de 29, sobre a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E na aula de hoje, nós falaremos a respeito do chamado totalitarismo, da implantação dos regimes totalitários, uma forte tendência que vai tomar conta do mundo nessa fase do chamado período entre guerras, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, entre 1918, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, e 1939, que marca o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, o que nós podemos falar sobre os chamados regimes totalitários? Eram regimes políticos caracterizados pela forte presença do Estado em todas as decisões. Geralmente, o Estado ficava sob o controle de uma única pessoa ou de um único grupo de pessoas, né, que governavam de forma extremamente autoritária. Dentre esses regimes totalitários que se espalharam pelo mundo nesse momento, principalmente no continente europeu, onde a presença desse tipo de governo era mais forte, nós podemos citar o salazarismo, que foi implantado em Portugal. Nós podemos citar o franquismo, que foi implantado na Espanha, o fascismo, implantado na Itália, e o nazismo, né, mais conhecido de todos eles, implantado na Alemanha. Esse regime de governo possui algumas características comuns, características essas que todos eles apresentam, né, que é algo comum a todos eles. Dentre essas características, nós podemos citar: os poderes do Estado são controlados, né, ficam nas mãos de uma única pessoa, de uma só pessoa. O líder tem a sua imagem, né, amplamente difundida por meio de uma propaganda maciça. Não há liberdade de pensamento ou de expressão num país onde os regimes totalitários são implantados. O unipartidarismo, a existência de um único partido político. E esse único partido político é o partido apoiado pelo governo, óbvio, né? Proibida qualquer tipo de organização social que possa dividir ou diferenciar as pessoas que tenham uma opinião diferente, né, do partido político do governo. Os opositores ao regime são perseguidos e presos. Cria-se instrumentos de controle e de repressão da sociedade, né, para controlar o pensamento, né, e as manifestações contrárias feitas pela população. O pensamento deve ser uniforme, né, e determinado pelas estruturas estatais, claro. Ou seja, todos devem pensar conforme o Estado determina, conforme o governante determina. Então, todas essas características são apontadas como características comuns a todos os países que implantam, né, os chamados regimes totalitários. Vamos começar falando de alguns deles especificamente, em particular. E nós iniciaremos falando a respeito do fascismo italiano. Quais são as causas que levaram a Itália à implantação de um regime totalitário de poder? As principais causas são: primeiro, a insatisfação com os resultados da Primeira Guerra Mundial. Só para lembrar,
A Itália foi aquela que na Primeira Guerra Mundial entrou no conflito de um lado e, de acordo com o seu jogo de interesses, mudou de lado. Ela fazia parte da Tríplice Aliança no início da guerra e, no decorrer do conflito, ela passou para o lado da Tríplice Entente, mediante uma série de promessas que foram feitas à Itália. Promessas essas que não foram cumpridas, o que gerou uma profunda insatisfação no povo italiano, né? Então, os resultados da Primeira Guerra Mundial geraram uma insatisfação muito grande dentro da Itália. Segunda causa, o empobrecimento do país, né? Que era uma tendência no mundo pós-Primeira Guerra Mundial para toda a Europa. A Itália não ia ficar de fora, né? Após a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um empobrecimento de grande parte dos países do continente europeu. Óbvio, a Primeira Guerra Mundial teve como palco o continente europeu. Não ocorreram conflitos em outros continentes, né? O território, o palco do conflito foi a Europa. Então, uma tendência forte no pós-Primeira Guerra foi o empobrecimento dos países europeus. E a Itália não ficou de fora, ela ficou muito empobrecida com o final do primeiro conflito mundial, da Primeira Guerra Mundial. Terceiro motivo, né? A difusão de ideias marxistas, né? Ocorreu dentro do continente europeu uma profunda difusão desse tipo de ideia nesse momento, né? Das ideias defendidas por Karl Marx. Quarto motivo, né? Os movimentos nacionalistas. Surgiram vários e vários movimentos nacionalistas dentro desses países na Europa, né? E na Itália, um movimento nacionalista muito forte foi criado por Benito Mussolini, né? Que é também o fundador do Partido Fascista, partido esse que foi fundado por Mussolini em 1919. Então, esses são os motivos que levaram a Itália à implantação de um regime fascista, de um regime totalitário de poder, né, sob o comando de Benito Mussolini, né, que fez um discurso para milhares de pessoas em Roma no dia 30/10/1922, né, discurso épico. Mussolini tinha o dom da oratória, ele falava muito bem, ele discursava muito bem, ele tinha o poder de convencer as pessoas daquilo que ele queria que elas, naquilo que ele queria que elas acreditassem. Então esse discurso do dia 30/10/1922 é um discurso épico, né, para milhares de pessoas em Roma, né? Bom, características do fascismo italiano. Primeiro, o Estado é o senhor de todos os direitos. O Estado comanda tudo, o Estado tem que ter o controle de tudo, o Estado manda, o Estado tem o controle, tudo tem que passar pelo crivo, pela autorização do Estado, né? Segunda característica, antiliberal e antidemocrático. Extremamente antiliberal e extremamente antidemocrático o fascismo italiano implantado por Mussolini, né? A democracia, né, não existia, o liberalismo não existia. Todas as decisões eram tomadas por uma única pessoa e vinha de cima para baixo. Aos outros, a população, cabia apenas, né, a possibilidade de obedecer, de acatar. E terceira característica do fascismo italiano, ditadura do Estado era exercida pela burguesia, reunida em corporações. Uma característica forte, o surgimento de várias corporações essas que eram comandadas pela classe burguesa italiana, né, que exercia uma ditadura. Classe burguesa essa da qual Benito Mussolini era um dos representantes. Uma frase célebre, né, dita por Benito Mussolini: a existência dos partidos fraciona a nação e a política é o reino da divisão do povo. Forte isso, né? Uma frase célebre, famosa, né, do fascismo italiano, dessa ditadura fascista italiana pronunciada por Benito Mussolini. Bom,
Os fascistas, eles pregavam a união dos trabalhadores com os capitalistas sob a direção do Estado. Os trabalhadores tinham que se unir, porém, sobre a direção do Estado. O objetivo: transformar a Itália numa potência industrial e militar. Para isso, Benito Mussolini contaria com o desenvolvimento de uma indústria pesada, maciça e poderosa. Ele mecanizou e drenou os campos para cultivar novas terras, num aumento do aparato agrícola para a Itália era muito importante. Construiu estradas, usinas, ferrovias, procurou modernizar o país. Estimulou a educação do regime fascista. O regime fascista era ensinado nas escolas italianas. O professor tinha que pregar dentro de sala de aula a ideologia fascista para os alunos. Ele criou a Carta do Trabalho, regulamentando uma legislação trabalhista, O trabalhador vai ter uma legislação em seu nome, vai ter uma Carta do Trabalho, ou seja, ele vai ter uma carteira de trabalho, uma legislação que regulamente todos os seus direitos como trabalhador, direitos esses que não seriam muitos, até mesmo porque não poderia ir contra os interesses do Estado. Ele desenvolveu um exército e uma marinha poderosa. Isso é muito importante para um regime totalitário. O desenvolvimento tanto do exército quanto da marinha, a tecnologia de guerra a favor desse exército poderoso, bem armado, com táticas de guerras muito bem estruturadas e de uma marinha seguindo esse mesmo modelo. Bom, vamos falar agora de um outro regime totalitário extremamente conhecido, de um outro regime totalitário muito importante para esse momento, que é o nazismo alemão. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre como que o nazismo chegou ao poder dentro da Alemanha, nós temos que analisar seus antecedentes. Vamos falar um pouco desse período anterior à implantação do nazismo na Alemanha. O Partido Social Democrata Alemão derrubou a monarquia e proclamou a chamada República Weimar dentro da Alemanha. O Tratado de Versalhes, que humilhou os alemães, provocando miséria e o descontentamento. A Alemanha vivia um ranço muito forte dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, justamente por todas aquelas punições, justamente por tudo aquilo que foi imposto à Alemanha pelo chamado Tratado de Versalhes. É a ideia do revanchismo alemão contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial, porque eles culpavam o Tratado de Versalhes, e de uma certa forma eles tinham razão, pois a Alemanha foi a única responsabilizada como culpada da Primeira Guerra Mundial. A crise de 1929 agravou muito a situação, pois a Alemanha dependia de créditos norte-americanos para saldar seus compromissos internacionais. A Alemanha se tornou altamente dependente do crédito alemão, para poder cumprir e pagar suas dívidas, para continuar sobrevivendo, ter uma economia sobrevivendo. A população empobrecida foi atraída para o chamado Partido Nacional Socialista de Hitler. O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista, partido esse implantado na Alemanha por Adolf Hitler, que tinha como seu maior símbolo a suástica, que representava a marcha dos soldados alemães que passavam por cima de tudo, como se fosse uma imensa roda de um trator, Então, o Partido Nazista tinha esse símbolo. Hitler também tinha o dom da oratória, assim como Benito Mussolini, e tem também seus discursos célebres, memoráveis,
né, que ficaram para a história, como aconteceu em 1934, né, em Berlim, na Alemanha, que ele discursou para milhões de pessoas, muita gente, ele encheu um estádio. E o partido nazista, assim como o partido fascista, tinha essa característica, né, todo evento do partido nazista atraía uma multidão de milhões de pessoas para assistirem. Né? Esse discurso de Adolf Hitler em 1934 também ficou célebre e conhecido. Ele tinha o dom da oratória, o dom de convencer as outras pessoas daquilo que ele queria, né? O nazismo era semelhante ao fascismo, como já foi dito. Eles acreditavam num Estado autoritário, dirigido por um único chefe, né? Predestinado a guiar a nação. Quem era esse chefe predestinado? Adolf Hitler. Né? Hitler incorporou ao nazismo um elemento novo, diferente do fascismo, né? Algo inédito que é implantado por Adolf Hitler no nazismo é a ideia da raça pura, da raça capaz de purificar a humanidade. Que raça é essa? A raça ariana, né? Então esse elemento é implantado por Adolf Hitler ao nazismo. A raça germânica era vista pelos nazistas como superior às demais, às outras raças, né? Era predestinada a dominar o mundo. Eles tinham o ideal do espaço vital, ou seja, né, para dominar o mundo, né, para poder se desenvolver, a raça ariana, a única raça pura, ela tinha um espaço que deveria ser ocupado por ela, que por direito era dela, era o chamado espaço vital. As nações que não se expandiam ficavam decadentes e a Alemanha precisava expandir. E aí as nações que não conseguiam tinham que ceder o seu espaço, né, por meio do aparato e do poderio militar, à raça ariana, à raça alemã. Os nazistas, eles queriam recuperar todos os territórios perdidos, né, com o final da Primeira Guerra Mundial e ocupar as planícies russas. Era a expansão do chamado espaço vital, né, alemão. A eliminação e o extermínio de raças inferiores era outra ideia muito difundida dentro do nazismo. A raça inferior deveria ser exterminada. Dentre essas raças vistas e apontadas como raças inferiores, nós podemos citar os russos, os eslavos, os judeus, principalmente os judeus, né? Os ciganos. Era preferencialmente, né, justificado pelo nazismo o extermínio dessas raças, porque esses povos eram vistos pelos nazistas como raças inferiores, né, como raças que deveriam, por natureza, ser eliminadas. Né? A escalada do nazismo ao poder. Em 1932, o Marechal Hindenburg foi eleito presidente da Alemanha. Hitler negociou e conseguiu ser indicado como chanceler. Hindenburg indicou Hitler até mesmo porque o partido nazista crescia muito nesse momento. Uma escalada muito rápida de crescimento do partido nazista dentro da Alemanha. Então, né, Hindenburg sentiu-se meio que obrigado a indicar Adolf Hitler como chanceler alemão. Em fevereiro de 1933, um incêndio misterioso, né, no prédio do parlamento alemão. Hitler inicia uma perseguição em decorrência desse incêndio aos esquerdistas, culpando-os pelo incêndio. O que não se sabe ao certo, né, é quem foram os responsáveis por esse incêndio. Muito misterioso isso, né? E muito propício ao Hitler, que nesse momento pretendia culpar os esquerdistas de tal ato, né, ato terrível, né, desse incêndio ao prédio do parlamento. Em março de 1933, né, ocorreu a suspensão dos deputados da oposição, apontados por Hitler como esquerdistas e responsáveis pelo incêndio, né? O parlamento dá plenos poderes a Adolf Hitler, ao chanceler, né, em decorrência disso. Aos poucos, né, Hitler galgava, ele
ganhava mais poder e com isso ele acabava com todos os outros partidos. Ele ia exterminando aos poucos, gradativamente, um a um, os outros partidos políticos dentro da Alemanha. Em 1934, Hindenburg morre, né? Ele morre e Hitler assume com poderes ilimitados. Ele assume o poder dentro da Alemanha em 1934 com poderes plenos, totais. E ele recebe o título de Führer, líder em alemão. Führer, líder, né? Ele comandaria toda a Alemanha com poderes ilimitados. As tropas alemãs, né, deviam total obediência, né, a Hitler, né? A liberdade era delimitada por Hitler nesse momento e ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse dentro do Estado alemão, uma vez que ele assumiu o poder, né, com poderes plenos. Ele implantava com isso uma ditadura, a ditadura de Hitler na Alemanha, né? A propaganda, né, o Goebbels, né, e a Gestapo controlava todos os aspectos da vida alemã. Tudo que podia chegar à mídia alemã, tudo que podia chegar até o povo, era controlado pela Gestapo, né? Ocorreu dentro da Alemanha perseguições intelectuais, perseguição a judeus e as opositores ao regime nazista. Livros considerados perigosos eram queimados em praça pública, né? Foram criados os campos de concentração para os inimigos do regime. Os sindicatos dos trabalhadores foram proibidos, expressamente proibidos. A economia era dirigida e planificada pelo Estado alemão, né, pelo Estado nazista. A construção de obras públicas diminuiu o desemprego. Essas são medidas emergenciais adotadas por Hitler, né? O serviço militar passou a ser obrigatório. A partir de 1935, ele pretende aumentar, né, o poderoso exército alemão e queria tornar o exército alemão poderoso, né? O exército muito bem treinado, com táticas de guerra e armas de última geração, né, foram utilizados por Hitler. Iniciou-se a política expansionista alemã. Pera lá, professor, algo de estranho nisso tudo, né? Com o final da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, tudo isso que Hitler começou a fazer foi simplesmente proibido à Alemanha, né? As tropas alemãs foram proibidas de fazer tudo isso. Sim, elas foram proibidas, verdade. Mas Hitler simplesmente embolou e jogou no lixo o Tratado de Versalhes. Ele ignorou todas aquelas medidas, tudo aquilo que ficou determinado no Tratado de Versalhes foi ignorado por Hitler, né? Francisco Franco, lá na Espanha, vai implantar o regime totalitário lá a partir de 1936, contando com a ajuda, né, desse exército bem treinado, com essas armas, com esses veículos de guerra, né, tanto alemães quanto italianos. Hitler queria esfregar, né, na cara do resto do mundo que ele desobedeceu o Tratado de Versalhes, que ele voltou a ter um exército forte, que ele voltou a ter armas, né? O apoio que deu, né, a Francisco Franco na Espanha, ele teria mais um regime totalitário do seu lado, né, semelhante ao seu, e ele demonstrava para o mundo que ele tinha desobedecido o Tratado de Versalhes e que ele tinha agora tanto um exército forte quanto um exército muito bem armado. Isso era muito importante, né? Onde que isso acontece? No ataque a Guernica, a cidade de Guernica, a cidade espanhola de Guernica, no dia 26 de abril de 1937. Né, o ataque da poderosa tropa, né, da força de guerra alemã na cidade de Guernica foi essa demonstração. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esses vão ser os regimes totalitários, que não são os únicos. Vale lembrar que até o Brasil ocorreu nesse momento uma implantação de um regime totalitário, que é o Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, que vai ser implantado aqui também em 1937. Isso é importante. Né? Então é uma tendência do mundo nesse momento, né? Como única saída, como única forma de os países saírem, né, dessa crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. Então até a próxima aula, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Peço que vocês
né? Se ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam a inscrição, né? Que aperte aquele sininho da notificação para você, né, ser notificado quando a gente postar algum conteúdo novo, né? Que cutuque, que comente, que curta os nossos vídeos. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!